Esse episódio é apresentado por Specialized, feita para ciclistas, por ciclistas. Olá, seja bem-vindo ao Gregário Cycling. No episódio de hoje, naturalmente, você não vai poder ver, mas com certeza vai conseguir sentir o Sorriso Elétrico, a série de vídeos que a Gregário produziu orgulhosamente, colocando a Specialized Turbo Clio à prova com 5 ciclistas e um amor em comum por pedalar. Hoje eles estão aqui conosco contando mais sobre a experiência de uma bike assistida e os detalhes das histórias contadas nos filmes. Se você não assistiu, não perca tempo, os vídeos estão no Instagram da Gregário e também no nosso canal do YouTube. A gente começa com a emocionante história da Cássia Beatriz. Ela já usava uma Clio e narra como a assistência fez ela continuar vivenciando o amor pela bicicleta. O fotógrafo Daniel Ferreira conta suas aventuras ao juntar o pedal e a fotografia. A triatleta Ana Bocaneira compartilha suas vivências ao usar uma Turbo Clio para impulsionar o retorno dela ao pelotão carioca, depois de se recuperar de um positivo para Covid. O quarto bloco é com Pedro Barbosa. Ele é um ciclista raiz e que deu o braço a torcer ao se divertir, e muito, com a bike elétrica. Fechamos o podcast com Eduardo Donadi, outro adepto das e-bikes. Ele tem uma experiência parecida com a maioria das pessoas que precisa conciliar trabalho, família e ciclismo. Com o Sorriso Elétrico estampado, convidamos você a deixar o preconceito de lado e ouvir esse podcast que começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. Cássia, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um prazer receber você aqui para falar sobre o seu Sorriso Elétrico. Oi, gente, eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre a e-bike Clio, que eu amo, e principalmente para vocês, que é um podcast que eu sempre escuto. E Cássia, foi um prazer. Assim, Natal, o Nordeste é sorriso, né? Porque é sol o ano inteiro. Às vezes um pouco sol forte, mas é sol. Você tinha ouvido falar da bicicleta elétrica antes de ter uma? Sim, eu acompanhava já os lançamentos da Specialized, né, com a linha Alivo e com as bicicletas urbanas, né, que tinha a Avado, a Como. Você já pedalava de road? Você gostava desse universo? Sim, eu tinha decidido voltar a pedalar depois dos 30 anos. Antes disso, eu só tinha pedalado quando era criança. Tive um incidente com um tio meu, que eu quebrei a lanterna do carro dele importado, que só tinha um no Nordeste, e eu fiz o favor de quebrar a lanterna. E aquilo me fez um trauma que eu disse, meu Deus, isso não é para mim, né? Então, eu passei boa parte da infância, adolescência, vida adulta, sem querer ter contato com bicicleta, porque realmente eu achei tinha coordenação motora para aquilo. E em 2015 eu conheci o Thiago, ele já era triatleta, e eu fui começando aos poucos. Comecei a correr, depois comecei a natação, e em 2016 eu disse, eu vou tentar pedalar de novo. O Thiago conseguiu uma mountain bike emprestada, disse, vamos ver se você sabe pedalar. Eu subi, fiz aqui alguns poucos quilômetros, mas foi aquela coisa que eu gostei, mas não amei, né? E fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu disse, Thiago, eu quero testar a Speed. Ele, não, mas geralmente os iniciantes começam com a mountain bike, vai ganhando confiança. Eu fiz, não, eu quero testar uma Speed. E daí testei, e nos primeiros 5 minutos eu disse, meu Deus, achei meu esporte. E, Cássia, tem uma coisa de que aqui a gente está sendo ouvido, né? Essa gravação tem um vídeo, mas que o nosso ouvinte não está vendo, e você teve a generosidade de me receber na sua casa, aonde a gente vê que você tem um cuidado estético, que uma das graças da bicicleta são também os acessórios. Então, que você tem alguns capacetes, algumas sapatilhas,
e que você tem um cuidado de combinar o kit que você está usando, com o capacete que você está usando, com óculos, com a sapatilha, assim, que é uma das coisas divertidas da bicicleta de estrada, e que você usufrui isso muito bem, né? Pois é, eu tenho uma amiga portuguesa, Janete, que ela me chamava de Paquita. Lá vem Cássia Paquita. Não tem outro nome, Cássia. Toda combinandinha, capacete, a roupa, a luva. E olha, eu escolho minha roupa, que eu vou pedalar no dia anterior. E eu já deixo tudo arrumadinho. E no outro dia eu faço todo o meu ritual de fazer minha trança, e o batom, e o rímel. Eu me arrumo mesmo para ir pedalar. Agora, o que é o pedalar no seu dia? Sim, o que é o momento de você de manhã sair para pedalar? E aí no Nordeste precisa ser mais cedo por causa do sol e do vento. O que ele representa para você? Então, o pedalar para mim começa no dia anterior mesmo. Eu me preparo, eu me alimento, eu durmo cedo, eu deixo minha roupa pronta. Acordo muito cedo, entre 4 e 4h15, para poder sair para pedalar antes das 5. Faz toda a diferença no meu dia. Meu dia fica muito mais leve. Eu sinto bem menos dores. É um dia que percorre mais feliz, com toda certeza. Dia que eu não pedalo, parece que o dia ele anda meio que tropeçando, sabe? As coisas parecem que não fluem. Ô, Cássia, e dessa descoberta do prazer de pedalar numa road, numa speed, que seja, veio uma rotina de pedal, mas quando que veio esse namoro com a elétrica? Para a gente entender um pouquinho do tempo das coisas, eu imagino que em 2017 você já estava pedalando numa bike de road. Quando teve a primeira oportunidade que você ouviu falar numa bicicleta elétrica de estrada e que isso podia ser uma alternativa? Então, quando eu comecei a pedalar, rapidamente eu entrei no triatlon. Cheguei a fazer algumas provas de triatlon, de duatlon, e chegou um momento que eu já não evoluía mais. Eu já não tinha condições de fazer novas rotas. Eu fazia sempre os mesmos pedais, as distâncias também eram praticamente as mesmas. Eu fazia ali em torno de 120 a 150 quilômetros por semana. Fui trocando de bicicleta algumas vezes. A evolução da bicicleta fazia com que a minha performance melhorasse, mas não era uma performance minha física mesmo. E eu fui ficando um pouco limitada, em relação aos pedais. Como todo mundo viu no vídeo, eu tenho uma condição de saúde que minha capacidade pulmonar é muito baixa. Então, eu preciso usar muito a força do diafragma para conseguir pedalar. Pedalei até 2019 com a Tarmac. Quando a pandemia começou, eu comecei a pedalar no rolo, em casa, mas junto com todos os problemas da pandemia, minha doença ela voltou bem agressiva. Ela não estaciona. Com o meu tratamento, ela tem uma progressão mais lenta. É como se fosse um carro que, se não tiver controle, ele vai a mais de 90 por hora, e com o tratamento ele vai ali a 20, 25. Então, a doença ela voltou bem forte. E eu já não conseguia pedalar mais nem no rolo. Nesse ponto, eu já tinha conhecimento que a Specialized ia lançar a Turbo Crew. E se tornou meu sonho. E com todo esse problema da volta da doença, meus médicos disseram, não dá mais para você continuar pedalando, né? Porque quando você força o diafragma, força o pulmão e o batimento cardíaco sobe muito, mais do que o nível saudável para você, não dá para você pedalar. Se você quiser pedalar, é ali 5, no máximo 10 quilômetros, com aquela velocidade bem passeio. E eu disse, meu Deus, acabou comigo, né? Eu gosto de ver o asfalto passando rápido embaixo dos pés. É esse o amor de quem pedala road, né? E daí, em 2020, em final de junho de 2020, a Turbo Crew chegou para mim. Eu estava me recuperando de um processo cirúrgico, só fui pedalar mesmo nela em julho de 2020. E daí, a primeira vez que eu subi nela, eu disse, meu Deus, vai mudar a minha vida isso aqui. Todos os pedais que antes eu negava, porque eu sabia que ia sofrer muito nas subidas.
Eu disse, eu vou fazer todos eles. Vou fazer 1, 2, 3 vezes no mês, quantas vezes der para ir. E como foi você sentir a energia que uma assistida te dá? A primeira pedalada, assim, teve o sorriso elétrico da brincadeira que a gente está fazendo? Quando você saiu a primeira vez para andar com ela e viu que você tinha aquela assistência que você não tinha antes? Com certeza, o sorriso elétrico é desde o primeiro pedal até o de ontem. Se perguntar às pessoas que me veem pedalando, elas vão confirmar, Cássia pedala rindo. Eu estou sempre sorrindo em cima da Turbo Crew. E quando eu percebi que eu podia acionar ela ali toda vez que eu precisasse, né? E ela ia responder e fazer com que meu batimento cardíaco diminuísse e eu usasse menos força e ela manter a velocidade, aquilo ali eu disse, pronto, vou me encaixar nela aqui de uma forma que eu vou explorar o máximo do meu corpo e o máximo de eficiência da bicicleta. Tem uma coisa interessante na sua narrativa, Cássia, é que a Crew te permitiu pedalar em grupo, né? Te permitiu fazer parte de um grupo de ciclistas. É uma impressão correta, assim, de que você consegue se manter com mais gente ao seu redor? Exatamente. Antes pedalava com grupos, mas sempre nos percursos que eram confortáveis para mim. Quando iam para os percursos com altimetria um pouco maior, eu aguentava na roda no percurso plano e quando começava as subidas eu sobrava e chegava à exaustão. Então não é uma coisa que eu cansava na subida e depois quando estava no plano eu conseguia recuperar, não. Eu chegava na exaustão na subida e depois disso acabava o pedal para mim. Era só girinho e sofrimento até chegar em casa. Então, por esse motivo, eu comecei a evitar esses pedais. Eu comecei a fazer pedais próximos à minha casa. Porque se por acaso eu quebrasse, eu estava perto de casa, né? E eu num pedal distante acabava atrapalhando as pessoas. O Tiago pedalava por ele e por mim, que ele tem que me empurrar. E acabava que não era tão prazeroso como a bicicleta tinha que ser. E com a Turbo Crew, essa realidade mudou completamente. Porque não só eu digo pedalar no grupo, como eu dito o ritmo do grupo. A gente esteve junto nos 3 dias de filmagem em Natal e eu pude ver o quanto você pedala forte, o quanto você pedala muito. E eu não diria, e ninguém diria olhando você pedalar, como acho que a grande parte das pessoas que moram em Natal que te conhecem, que você tem um desafio de saúde, que seu corpo ajuda menos do que o meu corpo, de quem está nos ouvindo. Aonde você acha a força dessa diferença entre o que o teu corpo entrega e o que você está colocando no pedal? Então, é um negócio mágico, porque eu tenho dificuldade de fazer coisas rotineiras dentro de casa. Por exemplo, eu tenho dificuldade de levantar braço e colocar coisa numa estante, no armário. Eu tenho dificuldade em, por exemplo, pendurar roupa no varal. E quando eu subo na bicicleta, eu viro outra pessoa. É uma coisa realmente mágica, magnética, minha com a bicicleta. É a roupa da Mulher Maravilha. Então, quando eu pedalei a primeira vez na Crew, eu falei, eu virei uma heroína, a Mulher Maravilha em cima da bicicleta. Então, realmente, a questão emocional, psicológica, de saber que eu vou fazer força na bicicleta e vou somar minha força com a assistência dela e que eu vou pedalar muito forte, isso me dá um ânimo, uma adrenalina que realmente... Tem até um texto da Specialized que eu amo, que quando a gente está pedalando, os problemas pequenos ficam ainda menores, né? Tem soluções, e os problemas muito grandes, eles ficam mais claros. E é exatamente isso. Eu subo na bicicleta, penso em 1000 coisas, penso no quanto é incrível
com todos os problemas, eu consegui subir na bicicleta e fazer força. E quando eu estou chegando em casa, aí é que eu faço mais força ainda, porque eu sei que eu vou estar chegando em casa, se eu passar mal, eu me sento. Todo dia, quando a gente está chegando do pedal, eu e Tiago, parece coisa de criança, mas a gente faz. Tem o sprint da chegada. E geralmente eu ganho. Você convive com outras pessoas que têm desafios iguais aos que você... ou desafios muito menores, que é o que a grande maioria de nós temos. Como é que você inspira essas pessoas que te procuram conhecer e o que você construiu de força, o que você mantém uma chama muito forte, brilhando mais do que as coisas que vão acontecendo com a sua saúde? Álvaro, as pessoas que têm o mesmo problema que eu tenho um grupo de WhatsApp com algumas mulheres, mas eu já tenho conseguido mudar um pouco a mentalidade delas. São pessoas que costumavam passar o dia todo deitadas, acreditando que não conseguiriam fazer uma atividade física. E eu tenho passado isso para essas pessoas. E já tem algum retorno, né? Vez ou outra, uma manda mensagem: estou comprando um tênis, vou caminhar. Dá uma volta ali só no quarteirão, na sua rua, né? Caminha 5 minutos, depois caminha mais 10, né? Graças a Deus eu tenho conseguido colocar isso na cabeça dessas pessoas, que realmente é uma doença gravíssima, limita, mas a maior limitação está na gente mesmo. Se nós não decidirmos, vou fazer isso por mim, não tem quem faça. E eu faço isso não só por mim, mas eu faço também pelas pessoas que eu amo e que estão comigo para tudo e que eu não quero vê-las sofrer por minha causa. Então, a força mais que eu tenho de poder viver bem e fazer as pessoas ao meu redor também viverem bem comigo. Olha aí, eu achei que ia manter a pose. Achei que ia manter a pose de duruna hoje. Ninguém conseguiu, né? Mas quando eu penso nas pessoas que estão comigo desde sempre, tenho esse diagnóstico, já vão fazer 11 anos. E quando eu tive o diagnóstico, o médico disse que assim, foi um diagnóstico difícil, foram quase 6 meses para chegar ao diagnóstico, passei por muitos médicos, e o que conseguiu dar o diagnóstico, ele fez: olha, você é uma menina nova, inteligente, e eu não vou mentir para você. Você tem em torno de 2 a 3 anos. Eu cheguei para ele muito debilitada e ele disse: você tem possibilidade de amputação de membro, você tem possibilidade de andar de cadeira de roda, então é bom você ir se preparando porque é um problema muito sério. E desde então, são praticamente as mesmas pessoas que estão comigo. Algumas pessoas da família se afastaram, eu não julgo, porque assim, o ser humano ele evita sofrimento. Naquele momento, eu representava um sofrimento para essas pessoas. Quando eu penso nas pessoas que estão comigo até hoje, eu acabo me emocionando. A emoção não é nem por tudo que eu passei, é pelas coisas que essas pessoas passaram e continuam passando comigo. Minha irmã, eu já não tinha mãe quando tive o diagnóstico. Então, minha irmã, meu sobrinho, minha tia Ilza, que eu chamo carinhosamente de Ia, as 3 filhas dela, Carol, Beatriz e Ana Luísa, e de quase 7 anos para cá, o Tiago, que em nenhum momento ele me deixa esmorecer, e no dia que eu digo: hoje eu não estou bem, não vou pedalar, ele faz: então também não vou. Eu digo: então porque você está dizendo que vai ficar em casa, eu vou fazer uma forcinha e vou pedalar. Então, toda vez que eu penso nessas pessoas, eu acabo me emocionando. Cássia, tem uma pessoa que não é da sua família, mas que te abraçou, que foi o médico que, diferente de outros médicos que você procurou, embarcou nessa batalha junto com você, né? Então, eu comecei a passar de médico em médico. Às vezes eu ia para a primeira consulta, e já com muitos exames, como eu já vinha há 6 meses investigando, eu chegava nos médicos já com uma sacola.
aquelas sacolas bem grandes de loja de shopping, sabe? Aquele sacolão. E eu chegava nos médicos já nesse nível, não? Com um sacolão de exames. E eu ia para a primeira consulta e quando fazia remarcação, depois de algum tempo, as secretárias me ligavam e desmarcavam e diziam que o médico não podia pegar meu caso. Ou então eu precisava de alguma coisa, ligava e não me atendiam. Então, realmente, eram médicos que não queriam pegar o meu caso. E, por algum tempo, eu ouvi falar no nome de Dr. Francisco Bezerra Neto, através de uma amiga minha, Joyce, que também é médica. Esperei longos 45 dias para poder ele me atender. Cheguei na consulta com minha sacola de exame. Ele passou em torno de 40 minutos olhando meus exames, um por um. E ele disse que eu tinha duas escolhas. Eu podia simplesmente me entregar ou podia lutar muito. A minha luta seria a dele, que ele realmente ia fazer de tudo para que eu não morresse no meu prazo de validade, né? Ele diz, você pode morrer de qualquer coisa nesses próximos 3 anos, só não vai morrer disso. E eu realmente fui abraçada por ele, fiz um tratamento bem agressivo e ele disse, né, o tratamento vai ser muito agressivo, mas a gente tem uma chance de melhorar muito sua qualidade de vida. E graças a Deus, confiei muito nele, no tratamento. Depois desse tratamento, eu passei 5 anos muito bem, estabilizada. E depois teve realmente as questões da volta da doença. Mas estou com ele até hoje, próximo ano, no fim do ano já faz 11 anos que estou com ele. E eu o chamo de meu anjo da guarda. Eu tenho uma equipe de vários médicos e ele é o que comanda todo mundo. Cássia, uma coisa importante que aconteceu agora foi que também você retomou a sua carreira profissional e você foi contratada recentemente para trabalhar junto com a Nestlé na passagem profissional que querendo fazer. Então, é mais uma vitória, mais uma conquista que você está produzindo na sua vida. Então, justamente no dia que eu não estava com o celular por perto, porque depois que o meu tratamento engrenou e eu vou achar que tinha condições de voltar ao mercado de trabalho, eu comecei a procurar emprego. Né? Não é porque muita gente que tem meu problema se aposenta que eu vou fazer igual, né? Eu quero ser útil e eu quero trabalhar. E justamente no dia que estávamos no dia da gravação, quando a gravação acabou e eu peguei meu celular, tinham várias chamadas e eu retornei e era de um recrutador. Passei uma semana fazendo vários testes e passando de fase na seleção, 6 fases, e a vaga era uma vaga para mais de 200 pessoas. Graças a Deus eu fui aprovada, já está tudo certo, vou trabalhar com a Nestlé Health Science, farei visitas médicas, olha como é farei visitas médicas e através do meu trabalho vou levar qualidade de vida para as pessoas também. Cássia, eu só vou consertar uma coisa que eu disse antes. Eu acho que quando você sobe na bicicleta, você não vira Mulher Maravilha. Você é a Mulher Maravilha. Olha, eu fico tão constrangida, porque como é uma coisa que muita gente, assim, pouquíssimas pessoas sabiam desse meu problema, e quando eu recebo elogios, assim, parece que eu tô tomando um tapão na cara, sabe? Porque às vezes a gente se diminui, se subjuga, e receber esses elogios e admiração de vocês está sendo muito bom para mim. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas. Agora a gente segue o programa com outra história. Daniel Ferreira, um fotógrafo super respeitado, ele aceitou o desafio de pedalar com a Crio por algumas semanas e o resultado é o que ele conta agora.
Daniel, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Você é da casa, você é parceiro e, lamentavelmente, da primeira vez que você veio aqui e contou sua história, que está, né, no nosso banco de podcasts aí, eu não participei. É uma grande honra estar com você agora para falar do sorriso elétrico. Valeu, Leandro. Realmente fez uma grande falta você na primeira entrevista que eu participei aí com o Gregário, mas deu para... O cara não esquece. Você viu que ele ficou magoado, né? Ele não esquece. Não, claro. Pô, um dos episódios que eu particularmente mais gostei, que a gente entrevistou pessoas muito interessantes, que não só o Daniel, como o Décio, da Black Tiger, e o Apolo Torres, caras que eu admiro, gente que pedala muito e que tem uma relação muito próxima com a arte, né? O Daniel deu a visão do fotógrafo por lá, recomendo muito ouvir esse programa, que é uma história muito legal. Literalmente eu fui ouvinte daquele podcast porque eu não participei da gravação, nem lembro mais por quê. O fato é que muita coisa andou desde lá, você já participou com a gente de vários outros projetos, é o nosso fotógrafo quase que fixo e parceiro do Álvaro em várias outras presepadas. Conta pra gente a experiência do Sorriso Elétrico, como é que foi participar desse projeto? Aliás, peraí, antes disso, já que a gente está entrando todo de outro jeito que é da casa, só uma palhinha que você contou no filme de como é que bicicleta e fotografia se encontraram na sua vida. Bom, a bicicleta já fazia parte da minha vida, com ela meio que veio a fotografia de uma forma oficial, porque eu sempre gostei de fotografar, de brincadeira, né? Qualquer câmera que tinha dando sopa quando era menino, eu já pegava e dominava, ficava tirando foto para todo lado. Ali por 2012, 2013, tinha um amigo do pedal que é fotógrafo e vivia no meu pé falando que eu devia estudar, fazer um curso de fotografia, porque eu levava jeito, tinha um olhar bom e etc. E aí, naquela época eu era personal, estava trabalhando, tudo certo. Numa dessas idas e vindas da vida, falei, tá bom, vou dar uma chance. Me inscrevi num curso de fotografia de 3 meses, era um curso, não era um básico, era um intermediário ali, mais aprofundado, e nesse curso eu já meio que fui mergulhando de cabeça. Comecei a pegar um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali. A forma que eu mais pratiquei no início foi fotografando ciclistas, porque já era um meio que eu estava inserido e, assim, ia para as provas, uma corrida aqui, um treino ali, levava a câmera, tirava um pouco de foto, dava as fotos de presente para os amigos. E aí, nessa, aconteceu do amigo de um amigo, o Renan, que se interessou, perguntou, será que ele tem foto minha? Aí ele entrou em contato comigo, eu fui atrás do meu arquivo, tinha foto dele e ele comprou. Foi o primeiro cliente das fotos de bike. E aí meio que tem o bichinho da bike, foi o bichinho da fotografia que picou. Agora, Daniel, nessa experiência de pedalar pelo trecho e de fazer várias fotos pedalando e tudo mais, surgiu a ideia de pedalar com uma Crew, pedalar com uma bicicleta elétrica, e que é uma situação que você viveu antes dessa experiência conosco, e inclusive foi pretexto para que a gente tentasse reproduzir isso mais uma vez. Como é que foi essa história de usar uma Crew para fazer as fotos pela primeira vez? A primeira vez, na verdade, que eu andei numa Crew foi num churrasco. Meu amigo apareceu com uma lá e eu dei uma volta nela de chinelo. Eu tenho até o vídeo desse dia. E aí, obviamente, né, não deu para experimentar a bike de fato, mas ficou aquele gostinho de quero mais. Acho que foi no ano passado, sim, começo de 2021, eu estava fotografando um training camp em Campos do Jordão. E foram vários dias, acho que foram 4 dias. Nos 3 primeiros dias, o treinador lá do pessoal utilizou a Crew. Aí beleza, né? Eu fotografei de carro esses dias. E no último dia ele falou que ele ia com a bike dele normal, acústica. Ofereceu se eu queria ir com a Crew. Eu falei, putz, porque esse dia era... Subia metade da Serra Nova, descia a Serra Velha, ia lá para o lado do Paiol, São Bento do Sapucaí, subia o Paiol, subia a Campista e voltava para Campos, Santo Antônio do Pinhal. Aí eu falei, putz, mesmo de Crew, não sei não, hein? E fotografando, né? Porque não era só para pedalar, era para fotografar o último dia. Aí eu falei, vamos lá, né? Não me conheço, não ia recusar o desafio. Ela tinha bateria extra, felizmente. Aí bora lá. Ajustamos, ficou o canote ali ficou no limite para mim, que eu sou um pouco alto, né? Então, eu não lembro o tamanho que era. Ficou certinho, deu perfeito, fizemos o ajuste lá, o Bike Fit Expresso, e lá fui eu. Já no comecinho ali do pedal, naquela metade da Serra Nova, eu já estava que nem uma espoleta para cima e para baixo, tirando foto de todo mundo e dosando ali a bateria. Falei, ixi, vamos ver o que vai dar, né?
tem paiol, bicho feio. Aí chegamos no paiol, eu subi acho que 1 quilômetro mais ou menos, estava na frente de todo mundo. Aí passaram os primeiros, eu fotografei, passaram os intermediários, eu fotografei, passaram os últimos, eu fotografei, e aí já tinha um gap bem grande do primeiro para o último. Aí eu pensei, putz, acho que eu não vou alcançar os primeiros de novo não, mesmo com a Creel. Daí eu subi, fui paiol acima, que não é mole, nem com a Creel, é sofrido, porque eu também fiz força, eu queria chegar rápido lá em cima. Sofri, mas ela ajudou muito, tanto que eu consegui alcançar os primeiros, tirar a foto deles lá no topo. Uau. E aí fotografei todo mundo de novo, subimos, aí teve uma pausa lá no topo do paiol, todo mundo se hidratou, se alimentou, subimos a campista e a bateria estava tranquila, tive muito susto. Quando terminou a campista, começou só uma chuva brava, bem brava, e aí foi mais um teste ali de fogo e água, né, para a Creel. É como uma bicicleta comum, é uma speed normal, não tem nenhuma novidade de pegar, foi uma baita de uma chuva. Só para uma ilustração, para quem não é de São Paulo, o Paiol, na região ali de Campos do Jordão, é um lugar que a primeira vez que eu fui fazer uma prova lá, tinha competidor que estava com a Havaiana no bolso das costas, porque tinha consciência que eu vou descer para empurrar e é melhor tirar a sapatilha de Havaiana. Então, só para quem não conhece, acho que essa é uma boa referência o que é o Paiol lá em Campos do Jordão. Vai ser trecho agora, né, do evento do Gran Fondo do Giro de Itália, né? Sim. E foi, durante alguns anos, a alternativa da Copa VO2. E aí eu lembro também de uma equipe elite do Brasil que foi correr a Copa VO2, a mudança foi em cima da hora para lá, e ciclistas profissionais subindo aquilo lá de 25, de cassete 23, de cassete 25, fazendo zigue-zague, porque não sobe, sofrendo muito, porque é muito duro. Enfim, eu costumo chamar de assédio moral, mas acho que o Daniel consegue passar um pouco mais fácil do que eu por lá. E você é uma pessoa discreta em todos os aspectos e reservada. Como foi você ir para o outro lado da câmera? Foi divertido. Assim como teve um frio na barriga da primeira gravação aqui do podcast, depois que embarca, estamos dentro. Não tem botar meio pezinho, né? A gente vai de cabeça. E já conheci o trabalho do Fernando, a gente trabalhou juntos, na verdade, né? No início desse processo, então já confiava que a coisa ia ser muito legal e ainda estava cercado de amigos no dia da minha gravação. Foi um dia bastante especial. Além de tudo, tirando o resultado que foi espetacular de lado, só aquele dia que a gente passou juntos já valeu a pena. Aliás, menção importante de que o Daniel fez parte da equipe fazendo outra unidade de câmera nos filmes do Sorriso Elétrico. Só um deles que ele não foi, que ele resolveu ficar no Rio de Janeiro e despachou o Fernando e eu lá para o Nordeste, mas em todos os filmes ele estava presente, seja com uma participação especial ou seja através de uma segunda unidade fazendo imagens adicionais que estão em todos os filmes. Inclusive no dele. Eu lembro no filme do Donadi, com o Nicolas, que esse eu pedalei bastante esse dia. Eu pedalei acho que uns 10 quilômetros a menos que eles, mas as horas que eu estava no carro, que foram horas de emoção, teve momentos que eu estava porta-mala junto com o Fernando, cada um com uma câmera num ângulo diferente para otimizar as tomadas. Nessa hora, eu botei bastante pilha numa subida dura, já no final do dia, que estava todo mundo moído, e o Nicolas despachou no fim o Donadi, porque o Donadi já estava com a bateria arriada. Mas, Daniel, conta aí um pouco mais. Acho que o vídeo deixa muito claro a sua experiência com a fotografia e a sua alegria de trabalhar com o ciclismo, mas de como que a Creel somou ao seu trabalho, de como é que foi fotografar com a Creel, desde a experiência que você viveu lá no Paiol, que você contou, até nessas experiências agora, durante as gravações, que você também usou bastante a bicicleta elétrica. Você também teve no Letap do Rio com algumas experiências de trabalhar, de fazer o que você melhor faz, assistido. Então, eu tive bastante experiência com a bike acústica fotografando, fui inclusive para expedições de mountain bike, que a única forma de fotografar era com a bike, então não tinha conversa, ali não tinha opção, era ir de bicicleta ou não fotografava. Foi um grupo que fez um training camp no Colorado, foram acho que uns 10 dias, em 2017, e foi muito legal, mas era extremamente sofrido, porque eu fotografando o grupo, tinha que pegar uma passagem deles,
ficava por último, e para eu pegar todo mundo de novo, o que eu tinha que fazer? Ultrapassar todo mundo, não tinha conversa. Então era descida, subida, o dia inteiro, freneticamente, para cima e para baixo, acelerando tudo que podia, senão ninguém tinha foto no final do dia. E eu sempre quero mais fotos. Isso aí é um fato, não tem jeito. Eu não tiro 3 fotos e falo, tá bom, né, por hoje. Eu vou até o final, quanto puder, eu tô atrás da próxima foto. É assim, o Álvaro sabe bem como é esse meu lado, então a próxima foto sempre é a melhor. Então tem que ir atrás dela o tempo inteiro. Conhecendo o lado, vamos dizer, o inferno, aí quando pega a crew, vai para o céu, porque é uma diferença, assim, gritante, porque são tiros, né, que tem que fazer. Nesse dia de fotografar, não é que, agora eu vou botar uma média aqui, daqui a pouco eu vou alcançar o cara. Já vou atrás, vai ter um ponto ali na frente, tenho que chegar rápido, chegar antes de todo mundo, bater a foto, ir para o próximo, e assim vai. Então, essa arrancada e aceleração que a crew oferece dá uma diferença tremenda. Eu praticamente não desconecto, né, do pelotão e daquele grupo. Então, e eu chego com muito mais fôlego para tirar a próxima foto. Esse é outro fato. Sim, até mesmo se posicionar, né? Porque, posicionar e também ficar ofegante, tremer ali na hora de bater a foto, inclusive, tem hora que eu subi um tira-saia da vida, rasgando para tirar uma foto de um cara que já está quase ali no topo. Eu pego a câmera, muitas vezes a foto é perdida, porque eu tô o bagaço mesmo. Com a crew eu tenho muito mais controle desse timing. Eu faço mais vezes, mais repetições essa ultrapassagem, essa busca, vai e vem. Com mais calma, com mais antecedência. Com mais antecedência e gastando menos energia, no fim das contas. Até porque um jeito que o Daniel trabalha, a gente tem ele trabalhando com a bicicleta, mas boa parte das fotos que ele tira quando está acompanhando o grupo é de carro. Então, ele passa com o carro dele voando, tem que achar um lugar para estacionar o carro para tirar do caminho, que não dê campo quando ele estiver fotografando. Então, tem um quebra-cabeça de esconder o carro, que com a Crio é mais fácil esconder. E chegar num canto, bota ela ali no meio do mato e se posiciona. Não só o que ela te dá, o tempo de você entrar e sair do carro e subir e descer da bicicleta, também ajuda nessa circunstância, né? Como instrumento de trabalho de fotógrafo. Tem outro fato sobre a Crio, que ela te deixa mais corajoso. Acho que o Pedro falou bastante disso, que é aquele dia que você está meio desanimado e tal, o treino vai render. Com ela, o dia rende, seja o treino, seja o pedal, você se anima a sair de casa. Então, esse é um grande ponto dela. Eu fotografei muito já de bike, só que não é sempre que eu tenho coragem de, vou lá, hoje eu vou fotografar de bike. Com ela é mais fácil de ter essa coragem. Vamos lá, de crew, tá tudo certo. Vai ser divertido e não tão sofrido. Vamos para cima. Então, ela tem esse fator que é muito interessante, que ela te tira do sofá. Aquele dia que você está meio na preguiça, você tem uma crew ali na garagem, a chance de você não passar em branco é grande. E falando de valentia, você tendo a crew, que não é uma bicicleta para mobilidade urbana, é uma bicicleta de alta performance, isso te animou a usar mais, e você mora num lugar de muito relevo, então chegar e sair de casa não é a coisa que você faz tranquilo de roupa social. Tendo a Crio na garagem, te animou a usar a bicicleta como meio de transporte? Sim, ela deixa a gente mais corajoso e, inclusive, teve um trabalho que eu tinha que fazer aí em São Paulo, acho que dava uns 40 quilômetros de casa, o percurso, e era fotografar um grupo de entregadores, lá os bikers que fazem as entregas da Santa Julieta Bio, também parceira aí do Gregário. Se eu tivesse com a bike lá, ia me ajudar. Em vez de levar a bike no carro para fotografá-los, eu fui com a Crew, atravessei a cidade, municípios, né? Levei a bateria, essa vez eu levei o carregador na mochila, porque já ia levar câmera, etc. Levei o carregador, aí quando eu cheguei lá no ponto da distribuição, eu deixei ela carregando um pouquinho, porque ia ter que fotografá-los e depois voltar. E fiz um tempo assim até São Paulo que foi impressionante. E chegando inteiro, que é mais impressionante ainda. Dá para ir rápido sem fazer tanta força. Ela ajuda muito mais nas subidas, obviamente, mas no plano ela também é uma bela de uma amiga, viu?
E falando em amiga, infelizmente chegou a hora que você teve que mandar ela de volta para a Specialized. Ou ela não está mais com você. Você sobe na bicicleta e parece ter alguma coisa errada. Parece que o pneu tá furado, tem alguém agarrando assim a roda, ela não vai para frente. Então essa sensação é que você olha para baixo e olha para trás e fala, não é possível. O freio tá pegando, tem alguma coisa que tá acontecendo errado aqui, mesmo no plano. Porque você acostuma com aquela empurradinha que ela dá. Então, acho que as pernas ficam acostumadas com aquilo e, assim, a inércia muda, né? A inércia é outra. E aí tem que voltar à realidade e dar uma bela de uma saudade dessa amiga aí. Agora a gente segue o episódio com a experiência e com o sorriso elétrico da triatleta Ana Bocaneira. Se liga. Ana, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui para conversar um pouco mais sobre o seu sorriso elétrico. Tudo bem? É um prazer é meu participar do Gregário, que, poxa, agora faz parte da minha vida, depois dessa experiência elétrica que eu tive aí. Ana, quem assistiu o filme, quem não assistiu, corre lá e assiste. Mas no filme você relata muito de um momento de saúde e como a bicicleta assistida te ajudou a voltar mais rápido ao volume de treino admirável que você mantinha. Mas como é que você resume aqui em mais palavras do que nos 2 minutos ou 30 segundos do filme essa tua jornada de passar várias semanas com a bicicleta assistida? Então, Álvaro, foi assim uma experiência, primeiro que incrível, foi aquilo que eu expliquei, eu tinha uma resistência realmente em relação a esse tipo de bicicleta, porque a gente nunca precisou, né? Quando a gente tem, né, a capacidade, né, física de poder pedalar, isso é muito gratificante, é muito legal. Mas quando você tem uma máquina, né, que para mim é uma máquina, que te desenvolve, né, essa condição física, eu achei fantástico. Primeiro que eu fiquei muito tempo longe, né, do esporte, fiquei quase 2 meses parado, isso é muita coisa. Enfim, perdi quase todo o condicionamento, perdi VO2, né? Fiz um teste de esforço, então foi uma perda que eu sinto até hoje, né? Então, assim, eu até falo com o meu treinador, que é o Walter Pusch, eu vivo numa montanha-russa, né? E o que foi mais legal nessa história toda é que a bike, a Clio, ela pôde me dar uma resposta que eu não sentia essa variação que eu sinto sem ela. Por isso que hoje eu falo da abstinência, que você até disse, eu achei engraçado essa palavra, porque eu agora estou fazendo mais força, mas em compensação eu estou tendo agora a resposta do meu corpo. Então, assim, a bicicleta, ela fez, enquanto eu estive com ela participou dos meus treinamentos com muita facilidade. E principalmente nas subidas, né, Álvaro, que eu te disse mais ou menos assim, na minha carreira, eu não precisava treinar, né, a subida, porque a gente fazia prova só em plano, não tinha o porquê, né, da gente treinar. Isso é uma mentalidade até meio até ultrapassada, mas antigamente, nos anos até 2000, a gente tinha... Nossas provas eram aqui, né? Mais no Brasil, então não tinha muita subida, não tinha o que é hoje. Hoje está muito diferente, né? Hoje, inclusive, treinamento desportivo tem que ter, né? A gente tem que treinar subida, enfim. Estou falando como triatleta, mas como ciclista, aí sim entrou a montanha na minha vida, né? E, enfim, adquiri uma bicicleta, né? Para a montanha. E a Clio fez essa parte para mim de retorno, que foi muito legal, que foi muito importante, assim. E a gente escolheu junto fazer o filme inteiro nos Alpes Cariocas, que o Walter Tuchel tanto adora esse nome. Saber que você tinha uma bicicleta assistida para topar o desafio de passar um dia inteiro filmando, te deixou mais à vontade? Que se eu te chamasse, pô, Ana, vamos lá subir Canoas 3 vezes, fazer mesa 2 vezes, isso fosse de acústica? Não, Álvaro, eu ia te cobrar um mimo, porque a gente ia sofrer muito. A gente foi, primeiro que foi uma delícia aquele dia. Realmente os Alpes Cariocas, como o Walter Tuchel fala, você viu o quão legal, né? Quanto é bonito, além da beleza do Rio de Janeiro, né? A gente tem montanhas muito boas aqui para a gente treinar. Mas assim, o legal é que a Clio me deu assim, a facilidade toda de fazer isso muito rápido, que a gente fez um dia inteiro, né? A gente treinou, eu fiz 50 quilômetros aquele dia. E se realmente eu tivesse sem ela, a gente não ia conseguir fazer
Não eu sorrindo. O sorriso não é elétrico, você pode ter certeza. Ia ficar um pouco com baixa voltagem, era um elétrico menos elétrico. Ana, mas conta um pouco da experiência na prática mesmo, de pedalar uma bike assistida, da cadência, do domínio da bicicleta, canoas, e a gente viu na Olimpíada, né? Essas são subidas que a descida também é muito técnica e exige quase tanto quanto o cardio para subir, é a habilidade para descer. Como é que foi ambientar nesse contexto? Então, no contexto da CRIO, assim, que a gente, né, fez, como eu estava retornando, Leandro, eu não pude usar ela da maneira como a gente queria, né, até porque eu estava voltando. Então, a assistência que ela me deu estava quase ali 50%, 50%, se eu não me engano. E então, assim, estava muito fácil, né, fazer o treino. Mas eu aumentava a distância. Enfim, eu queria fazer Canoas, eu poderia fazer Canoas 3 vezes, que ia dar para mim, se eu tivesse com bicicleta normal, uma vez só, tá? Mais ou menos por ali, era o que eu e o Walter, a gente mais ou menos programava. Então, assim, eu acho que o que importa desse tipo de bicicleta é você colocar nela a assistência que ela te dá. E você usa a sua potência, e aí você vai medir a sua potência ali e vai colocar ela muito parecida. Por isso que me encantou, porque eu achei que foi aquele negócio que quebra do tabu, mais ou menos, porque foi exatamente isso, né? Você acha que é uma bicicleta, qualquer um pedala. Não, qualquer um não, meu filho. Entende? Se você botar assistência junto com a potência, você vai fazer muita força. Então, realmente, ela pode te ajudar no treinamento. Quando você fala isso, é porque ela tem um aplicativo que permite, né, você modular o esforço baseado na potência que você imprime. Ela também tem um medidor de potência, né? Eu fiz uma aula com o Álvaro do Mission Control e a gente colocou mais ou menos ali o que eu poderia dar de potência, porque minha potência não é mais a mesma, né? Ainda não consegui resgatá-la, ainda estou num processo, né? Tem 4 meses só do Covid. Não foi um qualquer Covid, né? Pegou meu pulmão, então assim, enfim, eu estou tendo uma deficiência ainda cardiorrespiratória, então assim, eu não estou com a minha potência máxima. Então, o que ela me propôs foi exatamente o mais legal de tudo, foi me colocar, né, aquilo que eu falei no filme, me colocar onde eu estava, com o pessoal que eu estava pedalando, e fiz muito treino, né, junto com a minha equipe, que ajudei eles em revezamentos, no plano, na subida não, porque eu ia embora e fazia graça, enfim, aí foi a parte mais legal, aí que foi a diversão do negócio. Agora, teve uma coisa que a gente não colocou no filme, que foi você ir para o plano na cabeça do pelotão. Como é que foi essa experiência com esse estilo? Não, então, gente, isso foi o mais legal de tudo, assim. Teve gente que não gostou, né, que ficou até bravo. Mas, assim, eu sou competitiva, né? Foi aquilo, Álvaro, quando você nasce com uma veia de competir, não tem jeito, sabe? Então, é claro que toda vez que eu ia com a bicicleta, eles ficavam assim, empurrando de novo. E aí, enfim, o Walter me usava, né, para colocar uma velocidade no grupo. E aí eu puxava o pelotão e a gente fazia em cima que a CRIO podia dar ali pra gente. A gente fez altos treinos, assim, eu fiz uns 3 treinos com a equipe, assim, que a gente suou a camisa. Foi muito legal, muito mesmo. E é quase como se fosse um motor pacing, né? Quase como se você tivesse o papel da moto, mas sem ser uma coisa mais complicada de ficar na roda. Exatamente. E se eu tenho passo, como eu tenho passo, né? O mais legal foi isso, foi que eu consegui dar o passo e a gente fazia o revezamento em cima da velocidade que, para mim, estava fácil ali, não fácil, né? Claro, porque eles tinham que, para dar na minha cabeça ali, mais chegados, assim, era difícil, até porque a bike era muito pesada, então eu não conseguia sair, ter aquele... Tem um nome que fala, né? A estilingada para frente. A estilingada não dá para dar nela, tá? Mas se eu vier, e aí eu venho. Se eu vier lá de trás, eu consigo. Mas, então, o legal era sempre que o objetivo era passar de 50, porque senão não conseguiam. Então, mas assim, foi muito divertido, Álvaro. Assim, te digo que foi uma experiência incrível mesmo. Até porque, longe dos Alpes Cariocas, tem a beira da praia e ali na reserva, que é um lugar deslumbrante de manhã cedo, né? Quem pedala ali uma vez... é difícil achar outro lugar. Então, fazer um passo naquele retão sem movimento e com o amanhecer do Rio de Janeiro ajuda. E a gente começa ali cedo, né? A gente começa 4h40 ali, 4h15. E, enfim, a gente pega o nascer do sol e sinceramente, assim, é uma paisagem que
é deslumbrante mesmo, entende? Aí a gente tem a PCC ali que a gente fica ali só na orla mesmo, né? Então, sem carro, então até umas 5h30, assim, 5h20, a gente o treino está fechado ali pra gente. Agora, Ana, você fez uma escolha de ser um atleta profissional com ciclos de eventos pan-americanos, um ciclo olímpico, inclusive. Sim. Você hoje, tendo vivido a bicicleta assistida, você acha que ela é um elemento de treino para um atleta de alta performance num determinado contexto? Exatamente, num determinado contexto, eu acho. Eu acho que é quando ela serve de motopacing para te puxar. É uma pessoa que tiver passo e te puxe. É como se fosse um treinamento forte. Na subida, a mesma coisa. Se o teu técnico quiser que você coloque a potência e a velocidade na subida, sim. Naquele contexto, ela vai te ajudar, sim. E se você usar o Mission Control, se você usar ele direitinho, Álvaro, eu acho, sim, que você tem um ganho espetacular ali. É mais uma ferramenta, é mais uma fonte de tecnologia. E desta medicação elétrica que faz bem para a alma, para quem ela não é recomendada, na sua opinião? Depende de quem escolhe o benefício ela vai te trazer, né? Se você tem o intuito de querer se divertir, querer começar a ser ciclista ou, sei lá, se inserir no esporte, eu acho que ela te leva muito rápido. Essa rapidez é que me assusta, porque, de repente, te coloca em um lugar que não é uma realidade. Entende? E aí você acaba ultrapassando as fases, né? Porque a gente antigamente, né, Álvaro, pelo menos eu acho que você também, da minha fase, a gente começou de pedaleira, a gente começou com bicicleta que, trocava câmbio, né, no quadro. Enfim, exatamente, foi uma coisa, né? A nossa bomba ficava no quadro, enfim, hoje não tinha CO2. Então, firma pé, não tinha pedal clip. Não tinha, a gente não tinha roda de competição, a gente não treinava em roda de competição. Então, a minha preocupação, né, vamos falar, não é preocupação, mas o que eu não recomendo é uma pessoa que nunca pedalou num pelotão, é uma pessoa que está iniciando, já querer com ela fazer parte de um grupo avançado. Porque meio você acabou de tirar a carteira e você compra um Porsche, em vez de comprar um carro de entrada. Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque eu acho que ela não tem assim, fala assim, quem que não pode comprar? Quem não tem dinheiro, quem não tem condição financeira. Porque isso eu acho que é um dos obstáculos dela. É um obstáculo que é a realidade, né, Leandro? Ela é uma bicicleta que não é qualquer um que pode ter, né? Se eu pudesse, eu teria. Mas eu acho que isso é um a mais. Quem tem a condição, eu acho que é esse o ponto. Eu acho que quem tem a condição hoje ultrapassa muito as fases, entende? Então, alguns problemas que a gente tem em pelotão hoje são exatamente por isso. Eu acho que isso aí também eleva um pouco o ego da pessoa. Eu acho que a gente tem muitos problemas de ego em pelotão. Eu acho que você sabe disso. Você é ciclista e sabe o que o ego ele interfere num pelotão. A impressão que eu tenho, Ana, é que essa experiência que você está narrando, das pessoas que pulam etapa, elas acontecem com a bicicleta acústica de nível similar, assim, né? Claro, claro. Porque acaba sendo uma forma da pessoa pular etapas ali, de se apresentar com algo que ela ainda não é. Você não pula, né? Você não pula, exatamente. Uma bicicleta mais sofisticada de última geração não vai fazer com que você automaticamente ande mais. Até porque nada substitui sono, alimentação e treino estruturado. E treinamento, exatamente. E tempo. Você tem que tudo isso combinar. Mas tempo, eu acho exatamente. Que acho que você vai ter que explicar isso para muita gente que compra bicicleta de altíssimo nível sem ter perna para isso. Mas a gente está fugindo. Se eu não me engano, foi até o Walter que falou uma vez do quanto que quem andou com as bicicletas antigas que trocavam marcha no quadro tem mais facilidade de tirar a mão do guidão. As pessoas hoje têm muita dificuldade de tirar a mão do guidão porque o câmbio está todo ali e as gerações mais anteriores, elas tinham essa necessidade e virou uma naturalidade, né? Achei isso... A primeira vez que eu ouvi isso foi surpreendente e ao mesmo tempo genial, porque foi, Eu acho que isso que é a parte da tecnologia que faz parte do nosso esporte, né? Uma coisa que aconteceu com algumas pessoas, não sei se aconteceu com você, de que nos primeiros dias você usou muito o motor e depois, na sequência, você começou a administrar o motor e usar mais a bicicleta, usar mais a relação de marcha. Você teve essa experiência? Não, então, Álvaro, fui ao contrário. Eu quis usar pouco ela para ver o que ela ia me trazer
Porque como eu comecei no pelotão onde eu estava, né, que é o primeiro pelotão, eu queria ver aonde eu queria fazer força para começar. Então eu falei assim, eu não conhecia, né, tava me apresentando para ela ali. Então eu queria entender a bicicleta. Então eu deixei ela ali no acústico dela e fiz uma força danada para ficar na roda. Aí eu falei, cara, não dá. E fiquei o máximo que eu pude ali. E comecei a usar ela a partir da metade do treinamento. Quer dizer, eu pedalei 120 aquele dia. Nos 60 eu comecei a usar ela no 2, ali, mais ou menos. E aí sim começou a brincadeira. Então, ela tem uma autonomia de, a gente consegue pedalar ali umas 3 horas, 4 horas, se você conseguir controlar. Foi o que eu depois comecei a sentir, né? E eu tentava deixar sempre para o final, assim, sempre para as subidas, ia usando um pouquinho, né, para o treinamento fazer o efeito em mim também, porque eu estava junto com a potência. Então, eu fiz um negócio bem regular. Mas eu comecei ao contrário, eu não quis usar tudo para acabar e ficar sem. No filme você fez questão de eu acabar minha bateria, porque a gente ficou só nos Alpes e aí chegou no final, eu cheguei empurrando quase a bicicleta, mas foi o único dia que acabou a bateria mesmo. Não, de fato foi muito divertido. Ana, super obrigado por aceitar o convite de fazer esse projeto com a gente, e as conversas que a gente teve inicial, onde o Walter, mais uma vez padrinho de um monte de coisa aqui na Gregário, nos apresentou. E os deuses elétricos nos abençoaram. A gente pegou um dia maravilhoso em Rio de Janeiro, dando voo ali em São Conrado, e a gente ter o pouso do voo livre. E eu queria te agradecer, porque a gente foi abençoado por você aceitar o nosso convite e a gente fazer isso junto. Foi uma experiência que eu te falo que foi assim, máximo. Foi assim, parece que foi uma virada de chave para... Acho que trouxe um pouquinho do meu passado, e isso foi muito legal para o meu ego, para o meu autoestima. Isso aí, acho que foi um dos pontos principais, assim, foi essa virada de chave para a autoestima, assim, que às vezes a gente esquece, né? Hoje já estou com 47, com 18 eu comecei, então eu trouxe tudo isso de volta, então resgatou uma coisa muito legal em mim. Isso aí, realmente, eu sou grata a você, ao Gregário, que foi muito legal. Acho que um adendo, uma coisa que me encanta em bicicleta assistida, é de que ela empodera. Ela nos dá uma força e nos dá uma coragem de fazer coisas que talvez no momento atual a gente não faz. Então, isso eu acho que a tecnologia é genial, e você dosa, porque no momento, como você falou, você quer buscar mais o seu condicionamento, você usa menos o recurso. Tem um momento que você está mais num dia torto, você usa mais o recurso. Exato. Mas você tem essa opção, coisa que, para quem como nós, que tem uma vida profissional, uma vida familiar e ainda do esporte, muitas vezes os vales ficam muito vales e demora para voltar para o pico. Eu acho que a bicicleta assistida diminui os buracos dos vales, de que naquele dia de preguiça você ainda vai andar alguma coisa. Você vai andar com assistida, Exatamente. Mas é melhor do que o nada, que você fala, não vou ficar sobrando, Exato. Sofrendo. Exatamente, essa assistência que ela te dá nos momentos que você mais precisa, isso que é a parte mais legal de tudo. Agora a gente conversa com Pedro Barbosa, um ciclista raiz muito dedicado, apaixonado pelo ciclismo em todas as suas esferas, e que conta a experiência dele com uma bicicleta assistida. Se liga. Pedro Barbosa, o ciclista escolhido a dedo para o especial Sorriso Elétrico. Muito bem-vindo com a gente, Pedro. Muito obrigado, Gregário, aí, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Pedro, vamos começar esse programa com uma brincadeira. Finge que eu sou a Oprah, você é o Lance Armstrong. Você só responde sim ou não. Tudo bem? Fechado, vambora, Oprah. Sua bicicleta tem medidor de potência? No. Sua bicicleta tem freio a disco? No. Sua bicicleta tem câmbio eletrônico? Não. Pedalar uma bicicleta elétrica é pedalar uma bicicleta? Sim. Cara, é muito legal ter colocado você para experimentar uma bicicleta elétrica por um bom período, inclusive, não foi um rolê, e poder desmistificar algumas coisas. Eu fiz essa brincadeira porque eu acho que uma pessoa conhecidamente raiz como você, um cara que é campeão de várias provas, agora amador, já correu no Elite, e experimentou uma coisa bem exótica para um ciclista profissional. Como é que foi, cara? Como é que foi a primeira experiência, na hora que você pegou a bike pela primeira vez? Eu fiz aquele sorriso elétrico, e eu fiz também o uau, né? O uau foi realmente diferente, mas eu até citei isso também durante a entrevista,
dizendo que não é porque eu sou completamente raiz que eu vou estar fechado a novas possibilidades de tecnologia, né? Eu acho que é uma tecnologia super, super legal, assim, é uma tecnologia que, inclusive, como é o meu propósito dentro do ciclismo, incentiva a prática do ciclismo, né? Então, assim, né, a gente não vai ver um monte de gente sem pedalar. Como você fez a pergunta agora da Oprah, a bicicleta assistida é uma bicicleta, né? Você pedala, então você faz atividade e, consequentemente, você vai estar inserido no universo do ciclismo. Então, acho que esse é o grande propósito e o que me motivou aí a aceitar o convite e a participar disso tudo. Agora, Pedro, fora o texto que o seu assessor de imprensa fez para você, como é que foi você pegar a bicicleta, os juízos que você tinha do que seria e do que foi pedalar uma bicicleta assistida? O que mais me chamou a atenção foi realmente o fato de não atrapalhar o meu ciclismo, né? Não atrapalhar o meu treino, não atrapalhar a maneira com que eu vejo e eu uso a bicicleta, né? Então, acho que isso foi o que mais me chamou a atenção nesse sentido. Eu acho que quando a gente tem um preconceito, né, da bicicleta assistida, de que você não pedala ou que você é completamente ou 100% assistido, quando você pega a bicicleta e vê que você pode regular a assistência, que você pode ter níveis de assistência, tudo isso te deixa mais à vontade para você brincar, né? Brincar com tudo isso. Você pode sair de casa e fazer um treino sem a assistência, e pode sair de casa e se divertir usando os 3 níveis de assistência. Enfim, tudo isso faz você permanecer inserido no ciclismo, né? Você tem uma experiência, uma rotina diária de pedalar muito, né? Sua ida e sua volta ao trabalho soma uma longa quilometragem. Como é que a possibilidade de fazer isso com uma bike assistida? Eu tenho uma rotina muito louca, né? Todo mundo 100% das pessoas que me conhecem e sabem o trajeto o que eu faço, né, de trajeto, as pessoas falam: caramba, mas você faz isso todo dia? Eu falo, eu faço isso todo dia. E aí choca muito as pessoas, né? Por exemplo, ontem choveu aqui bastante aqui no Rio, eu fui na chuva e tal, só que isso para mim tá muito enraizado, entendeu? A vertente da bicicleta, o ciclismo em si tá muito enraizado. E pegar a bicicleta assistida nesse meu trajeto, para mim foi muito bom. Muito bom, porque óbvio que eu não sou de ferro e tem dias que eu estou cansado, por exemplo. E nos dias que eu estava mais cansado, eu fazia uma assistência maior, né? Eu ligava o turbo na subida, né? Eu tinha esse recurso para minimizar a minha fadiga, né? A fadiga do treino, a fadiga da rotina. Então, ela foi muito, muito, muito de encontro àquilo que eu vivo diariamente, né? Eu faço, além do commuter, eu faço os treinos também, né? Treino com pessoas, treino com grupo, então tudo isso ajudou muito. Mas ainda nesse aspecto do trânsito, eu sei que você tem várias teorias de convivência com os carros, com os ônibus, e eu sei que isso é um tema muito relevante e que a gente não vai a fundo aqui hoje. Mas o fato de você estar com uma bike elétrica te permitiu algum conforto maior nessa relação? Fez influência na sua convivência com o trânsito? Nesse aspecto de performance, sim. Agora, num convívio mais amplo, no trânsito, não senti tanta diferença, não. Eu consegui fluir tanto na assistida quanto na sem assistência. Além disso, uma curiosidade. A assistida, você tem uma aceleração que é de motores elétricos, né? Que ela é linear versus o nosso corpo, que ela é não linear, ela é uma parábola. Então, assim, você vai devagarzinho, de repente você embala e vai. Essa característica no trânsito, ela ajuda, né? Porque você tem que reagir a alguma coisa que está acontecendo no trânsito, uma brecha que você vê, um sinal que vai fechar, um carro que você vê que está vindo, você dá um toquinho a mais no pedal, ela responde e te dá uma aceleração que te dá mais segurança de você dialogar com o trânsito. Quando você tá com um mau posicionamento no trânsito, a retomada de uma bicicleta assistida, ela te traz mais segurança, né, para a manobra que você vai fazer, diferente da sem assistência, que você precisa fazer um câmbio de marcha mais eficiente, você precisa
otimizar a sua relação de força ali para ter essa mesma eficiência que a bicicleta assistida te dá. Então, esse time, essa reação na assistida, sem dúvida, é muito mais rápido, entendeu? Entrar numa brecha, sair, tudo isso vai fazer muita diferença quando você tá com assistência. E dos filmes, você é que tem um personagem, né, um ciclista de alta performance. E foi intencional a gente convidar para fazer o filme com o seu perfil. Como foi o teu sentimento de alta performance, do uso da assistida para alta performance? Seja no processo de treino, seja no processo de regularidade de dias e de pilotagem. Então, no amplo, assim, é uma ferramenta para quem é de alta performance usar em determinadas situações, ou é uma ferramenta que não faz nenhum sentido para quem esteja trabalhando alta performance em nenhum momento? O fator determinante para ela é que ela realmente te estimula, né? O atleta, para ele render bem, ele tem que estar muito bem na cabeça, né? Na mente. Então, assim, ela te estimulando a pedalar, te estimulando no sentido de estar trazendo uma reação química no seu corpo, de dopaminar você, e isso já é meio caminho andado. Então, assim, você tendo essa noção e essa experiência, você faz com que o seu treino, mesmo ele o mais intervalado, mesmo ele o mais difícil, consiga render. Por exemplo, eu fiz intervalados com ela em subida, né? Ela é uma bicicleta mais pesada, é uma bicicleta que pesa em torno aí de 11.900, 12 quilos. Eu fiz intervalado com ela, e aí eu fiz o quê? Eu fiz um intervalado de 1 minuto, sem assistência, e aí no intervalo eu usava assistência, entendeu? Que aí eu descansava com a assistência. Uhum. E por ela ser uma bicicleta mais pesada, eu também estava treinando esse fator em relação à minha road bike, que é mais leve, pesa 6.900, 7. Então, você tem várias artimanhas para usar muito bem ela para o seu treinamento de alta performance, entendeu? Então, esse ponto dos intervalados foi muito interessante. E a relação marchas e motor? Porque uma experiência que a gente ouve é de que quando você usa o motor, você tem que aprender a quando e como usar ele. Tem gente que pega e anda só no turbo direto e esquece de ficar cambiando, ou em vez de usar o câmbio, fica mudando só a intensidade de motor. Como é que você aprendeu a dialogar com esses dois recursos da sua transmissão, digamos assim? Cara, eu vou te falar que eu não tive dificuldade nenhuma. Por quê? Porque a troca de marcha, ela parece aquelas borboletas de câmbio de carro de alta performance, sabe? Uhum. Eu sentia muito isso nela, assim, quando eu botava no modo turbo, cada marcha que eu descia, cada peão que eu deixava mais pesado, ela ia ganhando, entendeu? Ela ia ganhando pela minha potência, pela minha perna, mas o motor ia correspondendo. Então, assim, eu descia lá, tô na 16, eu descia 15, 14, 13, e ela ia acelerando, entendeu? Então, assim, eu posso fazer essa comparação, parecia uma borboleta de carro de corrida. Eu não tinha problema nenhum, ou dificuldade nenhuma em encaixar as relações e ter um ganho de velocidade. Pô, eu citei aqui já a saída de sinal, eu saía do lado da Moto 1100, cara. Moto 1100 saindo do lado, eu saía do lado e ia descendo marcha com a moto, cara. É impressionante, dava para sair. Eu sentia que tava com uma borboletinha de carro de corrida ali, sabe? Ia só descendo a marcha. Ô Pedro, nesse aspecto, dizem que nunca fica mais fácil, é você que fica mais rápido. Um peba, quando usa uma bike assistida, como eu, tem uma sensação de estar subindo muito fácil. Pô, tô muito bem. Eu imagino que isso se passou com você também, de estar subindo as subidas aí do Rio, de uma maneira muito mais divertida, assim, tipo, tá dando tudo muito certo. Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa sensação de tá fácil, tá literalmente fácil? Eu vou pegar até um caminho inverso dessa sua pergunta aí e traduzir da seguinte forma. Eu estava pedalando nela, estava tudo ok, estava tudo maravilhoso realmente. Com assistência, eu fiz alguns paces, né, bati alguns recordes pessoais com algumas pessoas e tal, usando a Creel. Então isso foi bem legal. Mas o que eu quero dizer é que quando eu peguei a minha road de treino, que é uma bicicleta de alumínio, uma bicicleta mais rústica, eu senti muita diferença. Embora, olha só que legal, embora o peso, né, a gente pega aí o peso, a Creel, ela pesa entre 11.900 e 12.200. A minha de treino, ela tá pesando 8.700, 9. Então, assim, é uma bicicleta teoricamente mais leve. Porém,
eu senti realmente muita dificuldade na volta. Esse meu efeito rebote, sabe? O efeito rebote de pegar a minha bicicleta de treino e fazer uma subida, mesmo com uma bicicleta mais leve, eu senti. Muito recentemente você teve uma vitória agora aí no Rio, que você ganhou para variar na fuga, escapado e sozinho. Passou pela sua cabeça aí, no tempo que você estava sozinho, colocar a mão no top tube ali para dar um turbo ou não passou pela sua cabeça a possibilidade? Essa prova foi bem legal, abrindo a temporada carioca de ciclismo, foi o circuito carioca de ciclismo. A temporada começou agora em fevereiro e a gente conseguiu, né? Era um percurso bem seletivo que passava pelo túnel Marcelo Alencar aqui no centro do Rio, na zona portuária, e era um percurso que tinha subida, né? O túnel, ele tem 2 subidas bem difíceis, né? Então era um percurso muito seletivo. E vou te falar que na subida ali, eu não estava precisando usar o turbo, não, porque o turbo era a minha perna mesmo. Eu estava apertando a minha perna e minha perna estava rendendo. Então eu falei, não precisa do botãozinho elétrico. Foi natural. Aí agora, um assunto que eu coloco na roda já há algum tempo. O que você acha da hipótese de ter competições onde todo mundo está de assistida? Aí eu não sei. Eu acho que abre muito leque, eu acho que vira muito Fórmula 1, assim, no sentido de eletrificar demais, sabe? E aí deixa de lado um pouco, sei lá, a capacidade física, né, que é muito exigente do ciclismo, e entra muito pro lado elétrico, né, pro lado da assistência. Eu acho que é interessante, mas mais como um entretenimento, como venda, assim, acho que pode ter uma Red Bull da vida, sabe? Um negócio assim, mas colocar algo no circuito, né, no circuito mundial, ou propor isso para uma UCI, levar para fazer uma grande volta com todo mundo de assistida, eu ainda sou... Você vai ter que perguntar muito isso para mim ainda, Álvaro. Eu acho que ainda não. As corridas assistidas já são uma realidade, né? Mountain bike, e tem o seu lugar. Mas lembrando que a UCI fez um stop muito grande, por exemplo, no recorde da hora, para que o equipamento não superasse o esforço do ciclista. Então, para que as máquinas não tomassem o lugar, a tecnologia, a roda menor, a roda maior, o aerodinâmico, tudo isso tivesse uma influência muito grande. Então, acho que quando o motor passa a ser, e a administração desse motor, que é uma das teses do Álvaro, passa a ser o centro da situação, acho muito difícil a UCI comprar essa e até mesmo você conseguir ter uma noção real de quem que é o mais forte numa prova de bicicleta, quando administrar o motor é uma questão essencial. Mas para o entretenimento não é, sem dúvida, eu acho que tem o seu valor. Como é que foi a corneta nos pelotões, quando você, tendo a tradição que você tem, a opinião que você tem, aparecendo de bicicleta assistida e andando de bicicleta assistida? Falei, mas peraí, como é que é? Você não era o cara... Eu recebi muito direct da galera perguntando o que você tá fazendo? O que é isso? Você tá usando disco? E em contrapartida eu também recebi muito direct perguntando se era legal, se a bicicleta, como era essa experiência, tudo isso que a gente já falou aqui, me perguntaram muito, mas teve um treino, acho que 2 treinos que eu tinha a possibilidade de ir com ela, mas aí eu olhei, eu vi a lista de quem ia, eu falei, não vou de bicicleta assistida, não posso ir de bicicleta assistida, eu preciso honrar o nome, que é barato, mas eu preciso honrar o nome que eu tenho. Aí eu fui com a minha bicicleta normal. Pronto. Agora, por outro lado, tem gente que você conhecia e não sabia que tinha assistido e apareceu de assistida para andar com você? Aqui no Rio tem o Thiago Morgado, né? O Thiago Morgado, que inclusive já participou aqui do Gregário. E eu também tive uma outra compra também, que foi do Rafael Assayag, que ele também está reiniciando, né? Está voltando a pedalar. E ele também comprou uma Creel. Então, acho que esses 2 nomes aqui, assim, de destaque que eu lembro agora, que estão no mesmo pelotão que eu. Pedro, muito obrigado por ter entrado nessa com a gente. Eu acho que a gente ganhou muito com a sua história, que está disponível tanto no Instagram do Gregário quanto no YouTube. É uma história verdadeira, antes de mais nada. E eu tenho certeza que você também ganhou um pouco com essa experiência e foi muito legal te instigar a saber como é que era o sorriso elétrico. É isso aí, muito obrigado, né, pela oportunidade. Espero novamente, daqui a pouco, quem sabe, estar novamente com o sorriso elétrico e, acima de tudo, promover o ciclismo, né? É o que vocês fazem, é o que eu faço, elétrico, sem elétrico. Acho que promover o esporte, o ciclismo é o que a gente está aqui com essa missão.
De um extremo ao outro, do ciclista de altíssima performance para o diletante, aquele que vive o dilema de estar sempre voltando aos treinos, Eduardo Donadi conta uma história muito legal pra gente de como que a bicicleta elétrica facilitou o retorno e principalmente a possibilidade de andar com velhos amigos no mesmo pelotão. Se liga! Eduardo Donadi, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer receber você aqui com a gente. Obrigado, Leandro, Álvaro, Nicolas. Prazer é todo meu, pessoal. Donadi, a primeira pergunta que você e Nicolas pedalaram, e você de assistida e o Nicolas de acústica, como é que foi a sensação de dar na cabeça dele? Eu acho que não foi bem assim, João. Teve momentos que eu tomei na cabeça dele mesmo que a subida, principalmente na subida. Não teve jeito, Nico. Mesmo com bike, com motor, cara, não tem momentos ali que um atleta profissional bem treinado e num local específico não há bike que aguente, cara. Mas em geral, o Álvaro foi fantástico, cara. Eu e o Nico, a gente se conhece há muito tempo, desde criança. Eu comecei a pedalar muito novo, o Nico também, e nós somos da mesma cidade, Ribeirão Preto, e a gente poder fazer filmagens juntos foi demais, cara. Foi muito legal a gente poder dividir esses momentos. E olha, para quem não prestou atenção, volta lá e assiste o episódio 1 da série Sorriso Elétrico, que tem uma aparição super especial do Nicolas, discreto como ele é, mas ali fazendo um estrago na filmagem. Então volta e assiste lá, porque talvez você não tenha percebido que o Nicolas é um convidado especial desse filme. O Donadi, falando de pedalar com o Nicolas, de fazer o filme, conta um pouco mais sobre a experiência, porque não foi ali um pedal de 1 hora, né? Nem de 2. Vocês passaram o dia inteiro pedalando juntos, né? Foi um dia inteiro, literalmente. A gente se encontrou às 6 horas da manhã e ficou até às 19 da noite pedalando. E foi a gente ia e voltava, mas apesar disso, o dia passou muito rápido, então foi muito divertido, assim, a equipe muito entrosada, todo mundo, o Dani, fotógrafo, o Nando, filmmaker, nós dois com ideias, trazendo, o Álvaro direcionando todo mundo, então foi muito legal, a gente curtiu demais o momento, foram ótimas risadas, lugares maravilhosos que a gente passou, a gente curtiu cada momento, então o vídeo, acho que ele traduz um pouco do que a gente passou ali, e foi muito genuíno, foi muito real. E aí, Edu, a gente entra no Sorriso Elétrico. Como foi o encorajamento de pegar a sua bike a primeira vez e falar, vamos fazer um rolê com o Nicolas e não vou atrapalhar o pedal? Esse é um impacto real de uma crew? Com certeza. Inclusive, o dia que eu testei a primeira vez a Creo foi com o Nico. E nesse dia foi onde eu pude ter experiência a melhor experiência possível da bike. Porque eu não estava treinado. O Nico e a turma toda que foi com a gente, não como o Nico, mas são ciclistas muito experientes e super treinados. E, cara, saímos para pedalar, fazer uma volta de 100 e poucos quilômetros. Eu não, como eu disse, eu não tinha esse treino todo, mas eu consegui acompanhar e, inclusive, em alguns momentos até puxar o pelotão. E foi muito interessante. Eu sempre tive um preconceito em relação à bike assistida de estrada, porque a escolha, eu tenho outras bikes assistidas para mountain bike. E já de estrada você sempre fala assim, poxa, mas por quê, né? Será que é tão legal? Não tem... o preconceito é que não existe tanto propósito para ela. Mas a realidade é muito diferente. Donadi, o filme passa muito bem o seu braço, a sua capacidade de pilotagem. Como é que é a pilotagem de uma bicicleta assistida contra uma bicicleta acústica? A pilotagem na bike elétrica ela é mais intensa, então tudo acontece de uma maneira mais forte, né? Então você chega na curva mais rápido, então tem que saber domar a bicicleta para isso. Por outro lado, também é muito, muito divertido. Então, você fazer uma curva no limite dela, seja numa subida, seja numa descida, seja numa retomada, isso é muito interessante. Eu senti mais dificuldade de domar a bike de mountain bike do que a de estrada. No mountain bike, você está fazendo uma curva e você acelera um pouco mais, a traseira sai. Então, eu demorei um tempo maior para ajustar a potência que eu colocava no pedal versus como o motor respondia,
no mountain bike do que no speed. No speed achei que consegui usufruir melhor da alegria, da diversão da bike, sem tanto a dificuldade técnica. Donadi, você já voltou a experimentar uma acústica depois dessa experiência? Como é que é esse contraponto? Já. Ontem, inclusive, na volta, Álvaro, do nosso pedal, eu peguei a bike acústica. Foi gostoso, mas assim, essa bike elétrica, a Creo especificamente, ela tem um amortecimento, então é um pedal que fica super confortável, ao mesmo tempo ele fica nimble, né? Então você consegue controlar a bike, ela continua muito ágil, sem perder essa modulação no pedal. Então, assim, eu até pensei em vender a outra acústica, viu? Caminho sem volta. É um caminho sem volta. E parece que não faz tanto sentido, até porque quando você quer treinar com a bike assistida e você consegue modular muito bem a força, a assistência que ela vai te oferecer. Então você tem assim controle quase que infinito entre o 0 e o top speed dela, você consegue modular. Então, ela vira uma bike de treino também. Se você quiser andar ela com pouca assistência ou nenhuma assistência, você consegue. Parece que a vantagem de você ter uma bike não assistida é muito mais social do que prática. Curioso. Eu lembro também, Du, tem uma parte que você comentou, até de um pedal de ter um lado meio de aprender também a usar a bike, né? Controlar a bateria e os teus esforços, porque de certa forma, assim como, vamos fazer uma analogia, força acaba se você usar demais, se usar a bateria demais, você também vai ficar sem bateria, né? Eu lembro até daquele pedal antes, né, que a gente fez no Réveillon, que a gente ia fazer 200 quilômetros, alguma coisa assim, de Ribeirão para Franca, e você ficou sem bateria no meio, né? Num dos primeiros treinos que você estava fazendo com ela. Exato. E isso é uma parte interessante da bike assistida, Nico. É você poder planejar a logística da bike, assim como a gente faz naturalmente, você não sai acelerando, sprintando em qualquer subida que logo você vai ficar sem força. O mesmo vale para a bike elétrica. Só que você tem mecanismo aqui que você consegue controlar um pouco melhor o quanto você está usando versus o quanto sobra de bateria, que nos primeiros pedais mais longos foi um desafio. Então, ao longo da jornada, ao longo dos pedais com a bike assistida, você vai aprendendo a lidar com isso e vira uma estratégia que se torna um diferencial também, inclusive em competição. Tem 3 horas de intervalos, por exemplo. Então, não adianta você sair com uma bike totalmente carregada e uma bateria extra e sair na máxima velocidade e você vai ficar sem bateria. E a vantagem competitiva que você vai ter no começo, provavelmente você perde no final. Então, isso é muito interessante também, você controlar o nível de assistência para atingir um objetivo, seja ele numa competição ou num pedal mais longo. Donadi, conta um pouquinho das experiências de bullying que você deve ter já ouvido e muito, de quando você assumiu que você ia pedalar com uma bicicleta elétrica e ia se juntar ao grupo com o Nicolas e com todos os amigos em Ribeirão. Quais eram os tipos de argumentação assim, que você normalmente via e como é que você foi digerindo cada uma dessas coisas? No começo, as pessoas sempre têm um preconceito, né? Mas você está de bike elétrica, mas você não está fazendo força, mas assim fica fácil. Sim, e esses são os principais comentários na turma de pedal que você está ou de pedal que você encontra no meio do caminho. Então, mas aí fica fácil, essa é a principal. E na prática, não fica mais fácil, mas permite que você ande mais longe ou mais rápido. Então, esse é o ponto. Mas você faz tanta força quanto você soa, você tem todo desafio físico que uma bike normal te daria. O único ponto é que você pode ir mais longe ou mais rápido. Aliás, na filmagem, vocês rodaram quantos quilômetros com quanto de altimetria? Foram pouco mais de 100 quilômetros com 2.300 de altimetria. Então foi um dia intenso. Não, eu fiquei impressionado até, né? Porque, na realidade, a sensação que eu tenho, né? Você pode falar, mas o esforço que a gente está fazendo a nível físico é muito similar para mim, como para você. Claro, meu condicionamento físico está mais alto, porque eu me dedico a isso, é a minha profissão.
A profissão não é andar de bicicleta. Mas o quanto nós estamos sofrendo ali, entre aspas, é similar, né? Exatamente. Eu acho que é isso que a bike faz. Ela equaliza a distância e a intensidade com esforços, com organismos diferentes, né? Acho que é mais ou menos isso. Donadi, a única experiência que eu tive com a Creo, eu notei claramente que se você não pedalar, isso é até óbvio, ela não te empurra. Mas isso implica também que você tem que andar numa cadência um pouco mais alta para que isso faça realmente efeito. Você sentiu essa mudança? Você teve que ajustar a sua cadência de pedal para poder usufruir dessa assistência propriamente dita? Senti sim, Leandro. É um ótimo ponto, cara. Tem uma cadência ótima, onde você consegue equilibrar potência com economia de energia. Então, na minha sensibilidade, é algo em torno de 75 e 80 RPMs para poder ter essa ajuda. Mas esse é um ponto muito legal, cara. E outro ponto interessante é que ela tem uma interface com o Garmin ou com qualquer uma desses monitores, que você consegue acompanhar qual que é a sua potência líquida, qual que é a potência que a bike está te ajudando, qual que é o seu RPM, né? E qual que é a bateria da bike. Então, ali na sua frente, além do tradicional, sem você ter nenhum dispositivo adicional, você consegue acompanhar tudo isso e usar para ter a melhor performance ou a maior distância usando a bike assistida. Agora eu vou fazer um gancho nessa questão das cornetas inevitáveis. A história toda do ter comprado a Creo no início, né, a bike elétrica, era porque o objetivo era treinar para voltar a fazer um Brasil Ride e uma Cape Epic, né, que a gente tem aberto aí. Depois entrou uma tal de pandemia, virou um auê todo e bagunçou um pouco os planos. Mas e aí, Du? Cape Epic vai ser de elétrica ou vai ser de bike acústica? Acho que de elétrica, viu, Nico? Perdemos um soldado? Não. Nico, você não entendeu. Não é que perdeu o soldado, trocou de tropa. Você que tem que ir para troca de elétrica. Eu ainda tô na tropa old school do samurai, com a espadachim, a galera já tá vindo de metralhadora semiautomática, né? Tá trocando. Não, mas esse ponto é muito interessante, Nico, que na época a bike elétrica serviu muito para quebrar uma inércia para algumas competições, como o Brasil Ride e o Cape Epic, que a gente queria fazer no ano seguinte, para quebrar a inércia do início do treinamento, né? Então, e aí teve um papel fundamental. A gente acabou não competindo por questões de pandemia e tudo mais, que as provas foram canceladas ou adiadas, e aí teve incompatibilidade de agenda, mas justamente a ideia inicial era voltar ao treino de uma forma menos brusca para usar a bike tradicional. E cumpriu esse objetivo. Donadi, a sua experiência, a sua frequência com a bicicleta elétrica, a partir do momento que você se entusiasma e começa a treinar com mais frequência, porque ela te dá essa confiança, você nota uma evolução física e uma evolução técnica que te permitiriam desfrutar também na bicicleta acústica, ou você acha que não? Você acha que é uma coisa que, como eu posso dizer, é uma coisa que te condiciona a ter aquela assistência? Não, sem dúvida ela ajuda na bike. E até eu senti que ela exponencializou o meu retorno como antes. O que eu demoraria, sei lá, um ano para voltar, tanto do ponto de vista técnico como físico, eu entendo que eu fiz isso em 3 meses, ou 3 meses e meio, mais ou menos. Então, exponencializou, sim, porque por mais que você vá mais rápido, continuam sendo 3 horas de selim, 4 horas de selim, ou 100K pedalados, tudo o tempo de mão no manete, ou de literalmente bumbum no selim, ele acaba sendo ali também evolutivo, né? Com certeza. E até porque você consegue fazer mais coisa do ponto de vista técnico com a bike quando o seu preparo, quando você tem uma bike assistida e o seu preparo não está tão bom. E você já viveu na bicicleta elétrica aquela sensação de quem pedala uma bicicleta acústica de, puxa, não dá mais, aqui eu tô morto, aqui eu tô no meu limite. Isso é real?
Sim. E eu tô te perguntando isso, Donadi, porque justamente é o desconhecimento que a gente escuta, né? De muita gente que fala assim, pô, o cara não quer sofrer em cima da bicicleta, o cara não quer, é preguiça do cara de treinar, ou de tentar se esforçar mais e tal. E eu tô fazendo a pergunta para você que tem as sensações aí na prática disso. Eu já fiquei várias vezes extremamente cansado. Como a gente diz, a chave caiu com a bike elétrica. E, da mesma forma, tanto pedal speed quanto mountain bike. Então, algumas vezes na Serra da Canastra de mountain bike, chega no final assim, você já não aguenta mais, você tem bateria e tal, mas você tem que fazer força, não adianta. Ela é uma bike assistida, ela não é uma bicicleta elétrica como uma moto elétrica que você acelera e vai. Ela só responde conforme a sua força. Então, se você não faz força, ela não te ajuda. Você precisa estar ali. É claro que tem as intensidades que você programa, mas ou ela te ajuda mais ou menos, mas você tem que fazer força. E esse esforço, ele é assim, você compara, você vê ali o seu batimento cardíaco. Diversos treinos ali, o batimento cardíaco estava na zona 5 o tempo todo, treino de tiro, treino de volta rápida. Então, a única diferença é que nesses treinos, alguém que andaria comigo seria o Nicolas, né? Então, essa é a diferença, alguém que vai andar mais rápido. É uma ignorância, né, do que eu mesmo compartilho dela, por exemplo, no momento da filmagem, aquela subida que eu falei, não, agora eu tenho que largar o Du, seja como seja, porque ele vai me passar, e eu mesmo só estava esperando, eu estava sprintando no máximo na subida, né, tinha o que, 1 quilômetro e meio, falei, vou fechar o olho, vou fazer força igual um louco aqui, igual se fosse uma corrida, e eu só tava esperando você me passar, cara. E de repente, quando eu olhei pra trás e vi que você não vinha, que você tinha sobrado, eu falei, não acredito, ele deve estar de sacanagem. Ele só vai me passar depois. Nessa hora, Nico, eu sobrei, cara. Sobrei mesmo. Não tinha. Chave caiu. Finalzinho do dia, não tava mais aguentando, e o Nico ali, ó, ele fez força, hein, Nico? Nossa, aquela foi no orgulho também, eu falei, não posso deixar. E até a gente usou nos stories, quando publicou seu filme, a foto do Nicolas, o sorriso de alegria quando viu que você tinha sobrado, que a gente postou como um sorriso elétrico, mas era alegria elétrica, porque ele não tava de elétrica, era alegria elétrica. Com o Eduardo Donadi, a gente chega ao final do episódio Sorriso Elétrico. Eu espero que você tenha se divertido tanto quanto a gente. 5 histórias, 5 experiências muito distintas. Se você ainda não assistiu aos vídeos, eu reforço o convite para você. Um trabalho muito bacana, muito sensível do Nando Assis, do Daniel Ferreira, capitaneado pelo Álvaro Pacheco, que merece os parabéns aqui publicamente por todo o esforço que ele se dedicou para que esse projeto virasse e ficasse tão legal. Como você já sabe, o Gregário Cycling é um podcast semanal, toda sexta-feira tem episódio novo aqui e você pode acompanhar a gente nas mídias sociais, a gente tem conteúdo diário por lá. Além do Gregário Cycling, a gente tem outros podcasts, o Gregário Radio, o Gregário Tech e também tem o MTB Pass com a Viviane Faveri falando sobre o mundo do mountain bike. Um grande abraço para você e até a próxima.